Na região que eu moro aqui, o pessoal gosta também. Eu vejo no supermercado aqui, eu vejo muito chimarrão. Tem muita gente do sul aqui, né? Da Nessa onde você era? região. Eu moro em Unai, Minas, mas eu não sou daqui não. Uhum, Aqui é noroeste do estado, né? uhum. Divisa com Brasília, Goiás. Tem muito gaúcho no Centro-Oeste de maneira geral, tem muito gaúcho na Bahia. Gaúcho é uma praga que se encontra em qualquer lugar do Brasil. Aqui no Centro-Oeste tem muito mesmo, porque eles vieram para agricultura, pecuária, né? Isso. E aí eles já chegam no lugar, já fundam um CTG, aí o mercado já começa a colocar erva mate, aí já abre uma churrascaria e assim vai. Chega o pacote completo, né? Isso mesmo. A Pessoal, apostila, a apostila é a AV2, né? isso. Essa apostila aí, ela vai ser a apostila base para o nosso AV2, né? O Pedro falando aí, tem muita churrascaria. Toda churrascaria, quase toda é gaúcha, né? Aqui em Minas. Ai. Aqui em Unai, vocês já ouviram falar de um. Isso ficou famoso no Brasil inteiro, que mataram os fiscais do trabalho aqui? Vocês lembram que, né? Quem mandou matar, é assim, que falam aqui na cidade, né? Eu cheguei depois, bem depois. Vai dizer que é gaúcho. É, e assim, eles eram prefeitos aqui e são as pessoas mais ricas aqui da região, mas eles são muito queridos aqui, sabe? É uma família, família Mânimas. Eles eram prefeitos e tal. Dizem que assim, foi eles fizeram um pacto de cavalheiros, né, lá na fazenda, que os fiscais se comprometeram a tipo passar um pano numa situação que tinham visto lá. E quando eles saíram, eles não cumpriram. Aí o cara foi e ficou indignado, sabe? Enfim, né? Mas vamos lá, gente. Essa apostila aí é a famosa A Viagem, né? Porque é filosofia pura, assim, do direito, né? Então, a gente vai trabalhar literalmente com os principais autores filosóficos aí da nossa época, que tem muita, mas muita influência mesmo no direito, né? No campo do direito. Igual eu falei, a princípio, né, é até difícil de explicar, porque assim, a princípio, a gente imagina essa questão da filosofia do direito como uma questão assim mais afastada da prática, né? Tipo assim, não, na prática eu tenho que saber lei, código, né? O estudante de direito em si, a princípio, ele tem essa visão, mas não, né? Por quê? Porque a filosofia jurídica é que vai ser a base para a criação do direito, né? E aplicação do direito e interpretação do direito. Então, a filosofia jurídica ela vai ser multifuncional numa perspectiva jurídica, né? Porque ela vai embasar a criação do direito, né? Ela vai embasar a interpretação do direito, né? E ela vai embasar aí a aplicação do direito, né? Então, é muito importante que nós entendemos, né, essa questão filosófica aí. Agora, é óbvio, gente, que a nossa análise aqui ela vai ser assim bem superficial, né? Eu vou falar os nomes dos autores, basicamente, né? Vou falar aí qual que foi as principais linhas de pensamento e assim é muito difícil conseguir se aprofundar em todos eles, até mesmo, né, na nossa vida em si, porque aí vai depender, assim, por exemplo,
do tipo de pesquisa, né, acadêmica que a gente vai fazer no futuro, né, porque a depender do tipo de pesquisa acadêmica, nós vamos trabalhar com determinados autores, né, e a depender do outro tipo de pesquisa, a gente vai trabalhar com outros autores, mas assim, né, eu vou falar aqui de uma forma geral os principais pensadores aí jurídicos, tá? Aí a nossa prova, a nossa V2, né, vai ser com base nessa apostila, tá? Sem tirar, sem pôr, vai ser isso aí. Mas assim, gente, eu já tô com a prova de vocês, o trabalho eu já corrigi todo, tá? Porque como que eu fiz? Nessa AV1, eu fiz o AV1 e um trabalho, né? Esse trabalho vai agregar a nota AV1. A AV1 ela vale 10, né? E eu passei a AV1 valendo 5 e o trabalho valendo 5 para complementar. Na AV2, eu vou pensar aqui se eu vou passar um trabalho ou não, porque eu acho muito importante passar um trabalho para vocês desenvolverem e tal, sobretudo para preparar para a prova, né? Eu já corrigi o trabalho de vocês, né? O trabalho, assim, eu olho muito prazo de entrega, né? Olho lá a escrita e tal, vejo se não tem receita de miojo lá, né? Vejo se está dentro do contexto que foi dito, obviamente. E assim, eu não sou rígido demais, não. E o trabalho praticamente todos aí vão ficar com 5, tá? E na AV1 aí vai ser a avaliação, né, das questões objetivas, que o próprio sistema corrige, porque eles têm uma opção lá da gente colocar a alternativa correta, quem marcou lá automaticamente ganha 100% na questão, né? E tem as questões abertas que também, aí eu olho essa questão da escrita, né? Igual foi falado aí na última aula, hoje em dia a gente está vivendo, gente, assim, um fenômeno de muita dificuldade para escrever, né? E no direito tem que saber escrever bem demais, né? Como que eu falo? Ah, professor, como assim escrever bem demais no direito? No direito, o que a gente tem que fazer no direito? Atrelar fato a direito, né? Por quê? Por exemplo, se você vai fazer uma petição inicial que você está cobrando alimentos, o que você tem que fazer? Pegar qual é o dispositivo legal aplicável à espécie, né? Aí você vai pegar a lei lá dos alimentos e o Código Civil, que é a legislação aplicável à espécie. Você vai conversar com a sua cliente, né? Se for mulher, ela vai chegar e vai falar, olha, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Com uma pessoa, a gente vivia em união estável, ele foi embora e não está pagando pensão alimentícia. Ele recebe R$5.000, né? E trabalha na empresa X. Então, o que você vai fazer? Pegar a legislação, pegar essa narrativa fática, né? A média, Pedro, a média da Seneca é 6, né, gente? É 60%, não é isso? Ou é 70%? Espera aí que eu vou perguntar para minha secretária aqui. Ô, Kelly, qual que é a média da Seneca? 6. A média é 60%, tá, gente? A menina que estuda aqui em Unai me falou, tá? Eu não sei se varia, mas eu acho que é 60%. Mas igual eu estava falando, gente, a gente vai... No direito, como que a gente tem que saber, né? Como que deve ser escrito? Atrelar fato a direito. Nesse exemplo que eu estava dando aqui. Às vezes, a mulher vai chegar lá no seu escritório e vai falar assim, olha... Eu morava com um rapaz, a gente não estava dando certo porque ele fazia xixi na tampa do vaso, só assistia futebol, não me ajudava a arrumar as coisas, não me ajudava a cuidar da criança, ele falava muito palavrão, que não sei o que, que não sei o que. Essas questões, elas importam na perspectiva jurídica? Não importam, né?
O que importa? Quantos filhos você tem? Qual que é a renda dele? Onde que ele trabalha, né? Por que é isso que importa? Porque a legislação fala que os alimentos serão fixados com base na necessidade e possibilidade, né? Então, você tem 2 filhos menores, necessidade, né? O cara trabalha, ele ganha R$5.000, possibilidade de pagamento, né? Então, assim, é isso que importa. A gente tem que fazer esse filtro e atrelar, né, essa narrativa fática daquilo que importa no mundo jurídico ao direito, né? Então, e escrever de uma forma bem objetiva. Eu trabalhei muito tempo como assessor analisando peça de advogado. O que muitos advogados fazem, né? Fazem peças extremamente extensas, né? Com questões que não importam para o mundo jurídico, né? Cansam a leitura ali da pessoa que está analisando, né? Que traz questões que não são importantes, que não dizem respeito ali àquele litígio em questão. Então, a escrita tem que ser nesse sentido, objetiva, que hoje em dia ninguém tem tempo para escrever para quase nada. Então, assim, tem que ir direto ao ponto, né? Tem que ser um português bem claro. No direito tem assim, português é tudo, é tudo. Então, eu sempre falo, né? Como que você adquire um bom português? Através da leitura, principalmente, né? E hoje em dia tem cursos aí de português. Por essa questão de WhatsApp, de tecnologia, o que eu tenho visto? Isso é uma análise minha, né? Você vai escrever eu particularmente, hoje, né, eu sou divorciado, e assim, uma análise que eu faço aí para relacionamento é conversa de WhatsApp. Porque assim, às vezes a pessoa manda escrito lá e tal, você vê tanto erro de português que você fica pensando assim, meu Deus do céu, né? Eu assim, realmente eu fico assustado, né? E é lógico, gente, você imagina um advogado, né, fazer uma petição que está com questões erradas. Às vezes, gente, a assessoria lá do gabinete não é boa também, e o cara também que é assessor do juiz escreve lá. Eu já cansei de pegar decisão judicial aí sem coerência nenhuma na escrita ali, com escrita que não tem nada a ver. É normal, tá? Agora, em regra, né, a gente tem que escrever bem, a gente precisa escrever bem, né? Então é nesse sentido aí que eu falo. Por isso que as minhas provas eu sempre avalio, eu sempre passo questões fechadas e abertas, tá? Então pensem nisso, né? Comecem a desenvolver essa questão do português aí, pensar no português como uma arma para vocês, tá? Então, vamos lá. Iniciando a matéria, aí nós vamos... a apostila tem 37 laudas, né? Nós vamos começar aí com o idealismo de Kant. A gente já viu isso aí mais ou menos na última aula, mas a gente vai começar a rever aí. Basicamente, gente, o idealismo de Kant, né? Ele desenvolve uma questão que se chama filosofia crítica, né? Que se resume em 4 grandes questões, né? O que podemos saber, o que devemos fazer, o que temos direito de esperar, o que é o homem. Então, filosofia crítica, como o próprio nome indica, né, gente? E isso também é importantíssimo aí para aquele que é estudante de direito. Por quê? A gente tem que conseguir enxergar tudo dentro de uma perspectiva crítica, né? Tudo. Ah, não, mas isso às vezes é chato e tal, quem é crítico demais é chato. É lógico, gente, que a gente tem que saber dosar essas questões, né? Eu estou falando aqui, a gente, enquanto ser humano, a gente tem inúmeras relações, né? A gente tem as relações pessoais, as relações profissionais, né? As relações, assim, que são pessoais mais íntimas, as pessoais que são mais formais. Então, a gente tem que saber. Agora, é lógico que na perspectiva crítica, o que a gente tem que pensar?
né? A gente vai sempre atrelar isso que está aqui para o nosso mundo real, né? Então, vocês imaginam, na condição de juiz, você vai fazer a análise ali, né, de duas partes que estão em litígio. E você vai analisar a questão ali com aquilo que dos autos consta. Então, se o Pedro está lá demandando contra a Joyce numa ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, quem trouxer ali mais elementos, né, aptos a comprovar que estava certo naquele acidente, vai sair vencedor. O juiz vai ter que fazer essa análise crítica com base naquilo que lhe foi trazido, né? E ele vai enquadrar essas questões na legislação aplicável à espécie. Aí, quer dizer, ele já vai fazer uma análise absolutamente crítica ali, né? Agora, entre o Pedro e a Joyce, quem sair vencedor vai falar assim, não, beleza, a análise está certinha. Quem sair perdedor vai ter que pensar o quê? Opa, vou tentar pegar aqui os equívocos do juiz, né? Vou analisar essa questão aqui numa outra perspectiva, vou fazer uma análise crítica aqui, vou tentar demonstrar que essa questão não foi analisada corretamente. Então, é dentro dessa perspectiva aí. E isso, gente, tem que ser em todos os sentidos, né? Às vezes a gente vai ler uma reportagem, ver um comentário aí no Instagram, alguém vai falar alguma coisa com a gente tem que fazer uma análise crítica, né? Às vezes a pessoa chegou e falou assim, você falou alguma coisa, por exemplo, a pessoa falou assim, você é mentiroso. Aí você tem que pensar assim, não é ficar ofendido de cara, né? A nossa tendência é essa. Você tem que pensar assim, eu sou mentiroso, né? Eu tenho costume de falar, esse adjetivo, né? Ele se enquadra a mim, né? Vai pensar, não enquadra, né? Esse argumento não merece prosperar. E pronto, e deixar passar, né? Você vai ler uma reportagem, às vezes está falando lá, o governo deixou de vacinar. Aí você vai ver, o governo deixou de vacinar por quê? Né? Tem vacina no mercado? Né? Ou tipo assim, houve tempo hábil para comprar a vacina? Né? Então, assim, é nessa perspectiva aí que a gente tem que fazer a análise de tudo. Né? Um exemplo, né, recente aí dessa questão do julgamento do Lula aí, pela força-tarefa lá de Curitiba, né? Assim, como que a mídia soltava as informações lá numa perspectiva completamente parcial, né? Então, assim, a população em si vê uma reportagem daquela e já tem uma imagem. Agora, nós, na condição de estudantes de direito, a gente tem que aprofundar e pensar melhor, né, nos efeitos daquela reportagem, né, nas consequências ali da reportagem. Então, é mais ou menos nesse sentido aí, tá? Que o Kant está falando. Ele está questionando, né, sobretudo o ceticismo, que era, né, da época dele ali, acreditar nas coisas sem acreditar por acreditar, digamos assim, né? Aí ele fala, não, vamos começar a fundamentar vamos começar a racionalizar o nosso pensamento, né? Enxergar as coisas numa perspectiva racional, crítica, né? É isso aí que é basicamente o que ele está falando, tá? Idealismo, né? Aí a gente está aí no final da página 2 da apostila. Em um sentido geral, idealismo significa dedicação, engajamento, compromisso com o ideal, sem preocupação prática necessariamente, ou sem visar sua concretização imediata. Exemplo, o idealismo de fulano. O termo idealismo engloba na história da filosofia diferentes correntes de pensamento que têm em comum a interpretação da realidade do mundo exterior ou material em termos do mundo interior subjetivo ou espiritual.
Do ponto de vista problemático do conhecimento, o idealismo implica a redução do objeto do conhecimento ao sujeito conhecedor. Né? Então, gente, o que é o idealismo? Né? É a ideia de que a gente, enquanto sujeito, faz daquele objeto. E é lógico, gente, que essa ideia ela vai variar de sujeito para sujeito, né? Claro, né? Há objetos que a sua análise ali, em regra, né? Vai ter ali a mesma interpretação de variados sujeitos. Mas, por outro lado, haverão objetos, né, que a análise dele, né, irá variar ali de acordo com aquilo que o sujeito carrega, né? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, ó, o Pedro casou com o Ricardo, né? O Pedro conheceu o Ricardão lá em Varginha, né? E os dois estão vivendo uma bela história de amor. Aí, às vezes, a Thalys vai chegar e vai, com a cabeça mais progressista e tal, mais contemporânea, e vai falar assim, não, beleza, tranquilo, que bacana e tal, vou ser madrinha lá do casamento e tal, né? O Pedro é da minha turma, não sei o que e tal, beleza. Às vezes, o Leomar vai chegar, é um cara mais conservador, que foi criado lá na igreja evangélica e tal, com a família bem conservadora, vai chegar e vai falar, nossa, Deus me livre, Pedro, né, um rapazão desse, casar com o Ricardão, nossa senhora, 2 rapazes, eu não consigo imaginar uma situação dessa e tal. Então, assim, do mesmo objeto, né, casamento entre pessoas do mesmo sexo, vai haver aí uma análise, uma interpretação de sujeitos diferentes, completamente distintas, né? Então, é nesse sentido aí. Isso do dia a dia. No direito, gente, é o que mais acontece, né? Eu dou aula de prática. Às vezes, sempre eu disponibilizo o padrão de resposta das minhas peças. Sempre. Eu tenho esse costume, né? E, às vezes, eu faço a peça ali pensando naquilo ali que eu entendo de direito. Aí, quando eu vou corrigir as peças que me são entregues, sempre, gente, já tem assim 2 anos, né, que eu estou dando aula de prática. Esse ano é o meu 2º ano como professor aqui na Senec e eu dei 2 anos de aula na PUC. Então, assim, ao todo, aí eu tenho 4 anos de professor, né? E eu sempre me surpreendo, não tem muito tempo que eu sou professor, mas eu sempre me surpreendo com questões abertas. Por quê? Às vezes eu penso no negócio, o aluno, e nem imagino. Aí o aluno me traz assim, questões completamente pertinentes para aquele caso concreto ali e que eu não imaginava, né? Que eu não visualizava e que são completamente pertinentes para aquele caso concreto. Então, assim, no direito, sobretudo, existe muito isso, né? Por isso que, às vezes, assim, em padrão de resposta lá da prova da OAB, né? Às vezes a gente vê aluno falar assim, nossa, eu coloquei isso e fulano colocou aquilo e nós dois tiramos total na peça, né? Mas por quê? Porque realmente o campo é abrangente. Às vezes a gente vai ter, assim, vai trazer elementos ali para aquela questão que cabe ali, né? Que cabe que cabe aquele caso concreto e que a gente não imaginava, né? A gente imaginou outra coisa completamente diferente, mas que cabe outras questões para aquele caso concreto, né? E assim, muitas vezes, sobretudo porque direito, gente, é uma questão que a gente tem que nós temos que nos preparar enquanto profissional do direito de uma maneira multifuncional, né? A gente tem que pensar muito na oralidade.
Igual ontem mesmo eu fui numa audiência, né, de instrução e julgamento e lá o juiz resolveu ouvir lá, era uma ação de visitas, né, e o juiz ele falou assim, ó, eu vou ouvir o adolescente, o menino tinha 12 anos, né, e assim, o menino muito inteligente, o juiz começou a conversar com ele e tal, e o menino com uma fluência muito boa, respondia as perguntas muito bem respondidas e tal, e depois o juiz abriu as perguntas para os advogados, né, que era para mim e para outra parte. Aí, e tipo assim, e criança, adolescente com 12 anos, eles são extremamente francos, né? Então, aí você tem que pensar muito bem o que você fala, né? Na hora que você vai perguntar, o tom da pergunta, né? Tem que saber que você está lidando com uma criança. Então, assim, são muitas questões que envolvem, né, gente? Então, é nesse sentido aí que eu quero que vocês se preparem, tá? Então, o objeto, gente, segundo o idealismo, ele só existe em uma relação de conhecimento, né? O objeto ele só vai existir ali a partir de uma análise crítica do sujeito, tá? É isso que está falando aí o idealismo, tá? Basicamente. Agora nós estamos na página 3 aí. No final da página 3 da apostila, ó, juízo. Ato de julgar ou decidir sobre algo, né? Exemplo, fazer mau juízo de alguém. Capacidade de pensar ou discernir. Então, gente, é uma outra questão aí, né, que também, assim, na perspectiva prática do direito é muito importante, né? Por quê? Eu estava até lendo um livro que eu indico para vocês, que é o livro que chama Inteligência Emocional, do Daniel... eu esqueci o sobrenome do autor. Espera aí que eu vou pedir a menina para pegar. Pera aí. Ô, Kelly, pega esse livro que está em cima, pega aquele que chama Comunicação Não Violenta, que está na sua estante aí, e pega o que tá, os dois que tem em cima da cômoda do meu quarto lá, fazendo favor. Neide, bom dia. Deixa eu te falar, seu pedido foi julgado improcedente. Nós perdemos a ação. Essa contra a prefeitura. O Pedro falou aí, é Daniel Goleman, Inteligência Emocional. É esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é muito bacana, gente, sobretudo para quem é estudante de direito, tá? Eu acho assim que tinha que ser um livro obrigatório na faculdade de direito. Por quê? O profissional do direito, a gente tem que ter uma super inteligência emocional, né? Porque a gente está lidando com seres humanos, gente, o tempo todo. Então, num processo de... Quem trabalha aí na área de família, por exemplo, né? Vai chegar lá, às vezes, a Maria Taioba é casada lá com o José das Couves, né? Ela vai chegar no seu escritório num dia e vai falar assim, ó... eu quero separar do José das Couves, não sei o que, não sei o que. Aí, tipo assim, a depender da forma que o profissional atender ela ali, o divórcio vai sair. A depender da forma, não vai ter divórcio. Então, às vezes a pessoa vai chegar lá, aí né, ela vai falar, ó, eu quero separar por causa disso, disso, daquilo. A depender da sua abordagem, né, você vai falar, não, beleza, você tem que trazer tal documento para mim, né? Você vai falar com ela quanto tempo que vocês são casados, qual que é o regime de casamento,
quantos filhos que vocês têm e tal, qual que é a renda dele, qual que é a sua renda, você vai trazer tal documento para mim, né? Aí ela vai falar assim, não, beleza, então tá, vou trazer. Agora, a depender, você falar assim, olha, você tá mesmo decidido a separar, né? O caso é de separação, vocês estão mesmo, né, brigando muito, já está insuportável lá e tal, você já tentou reconciliar e tudo. Às vezes o divórcio não vai sair, né? Eu falo isso, gente, esse exemplo que eu estou dando aqui aconteceu comigo. Eu trabalhei muito tempo como assessor de juiz. Quando eu comecei a advogar, foi uma cliente no escritório, sentou de frente lá para minha mesa e começou a falar comigo negócio de divórcio e tal. Eu falei com ela, não, beleza. Fui perguntando para ela e tal, falei, você vai trazer tal. Só que tinha uma advogada no escritório que já tinha muito mais experiência prática do que eu, sobretudo em processo da família. Ela virou para mim e falou assim, Alisson, eu posso conversar com ela um instante? Eu falei assim, claro. Ela falou assim, tem jeito de você sair da sala, por favor? Eu falei, tem, né? Que eram 2 mulheres, aí saí da sala. O divórcio não saiu, né? Por quê? A advogada conversou com ela, falou, você tem certeza que você quer separar e tal? Aí a mulher começou a chorar e falou, não, é porque ele fez isso comigo e tal, e não era caso de divórcio, né? Então, assim, foi uma questão absolutamente de inteligência emocional, né? Porque a advogada sentiu ali. Aí, a princípio, a gente vai pensar assim, você perdeu um cliente, então não é ruim. Gente, essa mulher trouxe outras 2 causas lá para o escritório, né? Que foi um inventário e uma ação de indenização. Por quê? Né? Ficou restrita com a gente lá por causa do atendimento, que foi um atendimento humanizado. E foi uma questão que eu aprendi para a minha vida, né? Hoje eu estou advogando muito na área de família e eu estou vendo aí a importância dessa questão da inteligência emocional, sobretudo para as causas de família. Mas não é só a causa de família, né? Às vezes a gente está numa audiência lá e tal, aí tipo assim, o advogado da outra parte, ou então até a própria outra parte, fala alguma coisa lá com ironia, né? Fala alguma coisa atacando a gente e tal. Então, assim, se a gente está preparado, se você está emocionalmente bem e tudo, se você tem uma inteligência emocional para interpretar aquela situação e você não reage da mesma forma, né? Você, como se diz, né, no popular, você engole o sapo, você sai vencedor ali. Por quê? Isso tudo está sendo analisado ali pelo julgador, o juiz está analisando isso, né? Então, se você tipo assim, não, tranquilo e tal, não modifica o tom de voz e tal, e reage bem àquela situação ali, você vai ter uma decisão favorável. Isso aí com certeza, tá? Um outro livro também, gente, que eu não li ainda, mas esse aqui eu já li, esse Inteligência Emocional eu já li. É um livro assim que está todo grifado, eu li, demorei muito tempo para ler esse livro, porque eu li ele com muita atenção. Agora, um outro livro que eu estou ouvindo falar, que me indicaram, que eu comprei, que eu ainda não li, mas dizem que é muito bom, é esse aqui, ó, Comunicação Não Violenta, tá? E são livros, assim, muito importantes para o direito, né? Porque vai pensar assim, não, direito é campo de brigar, né? Como que assim não? Como que eu tenho que me comunicar não violentamente, né? Gente, é lógico que há momento para tudo. Na hora que a gente tem que engrossar a voz e ser mais ríspido, mais rígido, a gente vai ser. Mas aqui são técnicas que estão assim nos preparando, né, para o importante do combate mesmo, né, para a importância do combate ali, tá? Então tá. Então, essa questão de juízo, julgamento, discernimento, né? Eu falei tudo sobre esses livros aqui
Porque os juízos, eles devem ser feitos com embasamento técnico, né, gente? A gente não pode chegar e fazer um juízo de valor a priori, né? Assim, sem fundamento técnico. Eu tenho insistido com isso aqui com vocês, né? Sempre que a gente for fazer o juízo de uma situação, a gente tem que fundamentar ali o nosso entendimento, né? Então, igual nesse exemplo que eu dei aqui, que o Pedro ia casar lá com o Ricardo, né? A Thalise, né, se ela for fazer lá falar com ela assim, ó, quero que você faça um juízo de valor dessa situação, né? O que ela vai falar? O que ela vai fazer? Na perspectiva jurídica, né? Ela vai falar, olha, nós vivemos num Estado democrático de direito, né? A nossa Constituição é fundada na dignidade da pessoa humana, ela prega o pluralismo, né? Pluralismo de ideias, o livre desenvolvimento da personalidade, né? Então, se eles não estão atingindo o direito de terceiro, né? Tipo assim, no livre desenvolvimento da personalidade deles, a opção sexual deles, né? Que é uma ramificação aí do livre desenvolvimento da personalidade, se eles se sentem felizes dessa forma, beleza, eles podem casar e devem ser respeitados, né? Por outro lado, né, se chegar para o Leomar fazer aí uma análise jurídica, né, no exemplo que eu dei aqui, considerando aqui que o Leomar não concorda por questões religiosas, por exemplo, tá, gente? O que ele deveria falar? Fundamentalmente, ele iria falar, olha, eu não concordo, né, porque eu fui criado na igreja cristã, né, na igreja evangélica e tal, e na minha igreja, na minha religião, né, na minha religião eles pregam que não pode a união entre pessoas do mesmo sexo, né? Eu não tenho nada a ver com a vida dos dois e tal. Eu respeito, né? Mas eu não concordo por questões religiosas e a Constituição defende, né? A Constituição prega que eu tenho a liberdade religiosa, né? Então, assim, eu respeito, não me importo, mas assim, eu não concordo. E não concordar é um direito meu, né? Então, assim, são fundamentações jurídicas que encontram respaldo, ambas as fundamentações jurídicas, com perspectivas completamente diferentes, né? Elas podem ser fundamentadas na Constituição. Agora, neste mesmo exemplo, por exemplo, se o Leomar chegasse e falasse assim, eu não concordo, isso é uma aberração, esses dois têm que queimar no inferno, eles têm que morrer, eu vou orar para eles morrerem e tal. Estaria certo? Aí não. Aí ele já está atingindo a dignidade dos dois, né? Por quê? Ele está sendo preconceituoso, né, com uma questão em razão da orientação sexual que não diz respeito a ele, né? Aí ele está indo para o senso comum. E é o que a gente mais vê, né? Juízos a partir de construção de senso comum, né? E os nossos juízos, a gente pode fazer juízo de valor? Claro, a gente deve fazer juízo de valor. E, gente, é super engraçado, né? Por quê? Na advocacia, principalmente, né? Os juízos de valor, eles vão super que variar, né? Por quê? Às vezes você vai, tipo assim, você vai estar numa situação ali que você está defendendo lá, por exemplo, né? O Pedro é casado com a Joyce, o Pedro chega no seu escritório e fala assim, ó, eu estou separando da Joyce e tal, mas eu ganho 4 mil reais, mas eu quero pagar só 30% de alimentos, então a gente tem um filho, 30% de salário mínimo de alimentos. Porque eu tenho várias despesas e tal, e eu não consigo pagar mais de 30%, e eu também quero pirraçar ela. Às vezes o cara chega no seu escritório e fala dessa forma, né?
Aí, o cara é seu cliente, ele vai falar com você, ó, eu pago, né, o que você me cobrar, mas eu quero que você lute para eu pagar ela 30% de salário mínimo. Você vai construir uma petição inicial, né, você vai construir ali todo um arcabouço ali para ele pagar os 30% de salário mínimo. Você vai encontrar argumentos, com certeza, para que essa tese prevaleça, né? Do mesmo jeito, daí, tipo assim, há um mês pode chegar a Joyce lá no seu escritório, né? E falar com você, olha, eu fui casado com o Pedro e tal, a gente tem um filho, nós separamos, ele ganha R$4.000 e eu entendo que ele tem que pagar um salário mínimo de alimentos. Você vai construir ali entendimento que ele tem que pagar um salário mínimo de alimentos. Entenderam? Então, assim, o seu juízo para a mesma situação, você, enquanto advogado, você vai ter que construir teses completamente contrárias, né, para a mesma situação, entenderam? Então, tipo assim, isso aí faz parte do dia a dia do operador do direito, principalmente do advogado, tá? Principalmente do advogado, tá bom? Então, assim, tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado para vários pontos de vista e construção de teses, né, engajamentos aí, fundamentação para vários pontos de vista, né, tá bom? E também, pode ser que vocês estão perguntando assim, né, não, mas você está falando só da perspectiva do advogado, né? Da perspectiva do juiz também, gente. Vai variar muito o caso concreto. Às vezes, o mesmo caso concreto, tá? Vai vir ali situações para aquele caso concreto ali que a priori você vai pensar ali, ó, igual nesse exemplo que eu dei, né? Do Leomar fazendo um comentário aí entre o casamento do Pedro com o Ricardo, né? Às vezes, vai chegar ali e vai. Liberdade religiosa, o que está em jogo aí? Liberdade religiosa versus orientação sexual, né? A depender de como esses dois princípios, que são princípios constitucionais, chegar para a análise ali do juiz, o juiz vai falar assim, aqui vai prevalecer a orientação sexual. A depender de como chegar, ele vai te falar assim, aqui vai prevalecer a liberdade religiosa, né? Por quê? Vai depender de como essas questões se deram no mundo dos fatos, para ele fazer o seu juízo de valor, tá? Então, é isso, gente, porque o que está na apostila aí é a parte teórica, né, gente? Assim, o que vocês têm que entender da parte teórica. Mas o que eu quero passar para vocês é que, tipo assim, o que vocês têm que levar da essência da disciplina, né? O que vocês têm que tirar da essência da disciplina, né? Então, o que vocês têm que tirar da essência da disciplina? É que os juízos de valor, eles devem ser embasados, né, de forma fundamentada no ordenamento jurídico, né? Então, você não pode tirar coisa do sovaco, né? Estou falando do sovaco para não falar de outro órgão aí, né? Então, assim, vocês não podem tirar coisa debaixo do braço. Vocês têm que ter um embasamento jurídico com base no ordenamento jurídico. O que é o ordenamento jurídico, né? São os tratados internacionais de que o Brasil faz parte. Isso é muito importante, tá, gente? Porque a gente tende a pensar que o ordenamento jurídico é Constituição e leis infraconstitucionais. Hoje em dia, né, está tendo muito na prática aí, está sendo um diferencial para o profissional do direito que conhece os tratados internacionais do qual o Brasil faz parte. Então, assim, às vezes você trazer a tônica, né? Há pouco tempo,
eu obtive êxito aí no habeas corpus de excesso de prazo, superando a tese do STJ aí, que o STJ falava assim, ó, feita a audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em excesso de prazo mais. Aí eu trouxe para o bojo do habeas corpus lá tratados, né, regras de tratados internacionais de que o Brasil é signatário, falando que a pessoa não pode ficar presa além do tempo. E tipo assim, eu obtive êxito lá no habeas corpus, eu tenho certeza que isso influenciou. Por quê? A pessoa lê lá, né? Eu tenho certeza até mesmo porque na decisão o juiz colocou lá, o desembargador colocou lá, né? Falou assim, ó, realmente trouxe aqui à tônica questões desse viés aqui, que são questões tratadas lá em direito internacional, né? Então, assim, a fundamentação, nosso juízo de valor, não, que seja pendente para A, que seja pendente para B, mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, tem que estar com fundamentação jurídica, né? Tem que estar fundamentado juridicamente, tá bom? Então, dando continuidade aí na apostila, o nosso próximo tópico aí vai ser Baruch Spinoza, tá? Vamos fazer um intervalozinho agora, que a aula começou 9 horas. Aí são 15 para as 9 agora, ó, para as 10. Aí a gente volta às 10 horas, pode ser? Para a gente beber água, ir no banheiro. Então tá. Então beleza, até daqui a pouco então. Mesmo com o laudo pericial a nosso favor, nós perdemos. Eu não sei o motivo porque esse processo ele voltou a ser físico. É aquele que foi para a sentença do juiz que nós virtualizamos e a juíza deu um despacho falando que não estava dando para entender. Ele voltou para a mesa dela e ela sentenciou julgando improcedente. Aí eu vou tentar pegar o processo porque os processos físicos estão parados. Ô Kelly, alguém mandou mensagem aí falando que depositou. Ei,
550. A outra mandou cobrar 3.000. Se eu tivesse cobrado 3.000, aí ela falou que me mandou mensagem 2 horas da manhã. Só que eu não vi 2 horas da manhã, eu vi a coisa. Deve ter sido essa mulher lá de Brasilândia, viu? Sabe que quem tinha buscar aquele. Eu acho.
Ô, Grazi, outra coisa, a menina, aquela Thalita, me mandou um áudio aqui, quase 2 horas da manhã, cara, me falando aqui que não vai ficar com a gente porque arrumou um advogado aí em Três Marias que não exigiu cartão, porque eu exigi cartão dela, entendeu? Eu, assim, né, não abri mão de pedir o cartão. Mas eu não arrependo não, cara, porque, sei lá, entendeu? Aí ela saiu fora. Pessoal, vão aí dando continuidade à aula. Esse próximo filósofo aí vai ser um Baruch Spinoza, né? Que ele tem origem portuguesa, né? Ele é de família judia lá de Portugal. Né, nasceu em Amsterdã, na Holanda, né, estudou o hebreu, né, o Talmud e a Bíblia. Quer dizer, ele estudou diferentes religiões aí, né? O Talmud, né, como é de conhecimento de vocês aí, o Talmud é como se fosse são os livros sagrados dos judeus. É uma coletânea de livros aí dos judeus, tá? Assim, gente, em síntese também, né, sintetizando, o que a gente pode perceber, né, é que essa questão filosófica era o seguinte: era esse embate, né, digamos assim, entre racionalidade e religião. Então, os filósofos procuravam explicar, né, as questões, né, as questões fundamentais do ser humano, né, relacionadas sobretudo a conhecimento, numa perspectiva da racionalidade, né, de dar um entendimento racional, respostas racionais para aquelas questões, e não apenas respostas religiosas. A gente tem que contextualizar aí esses filósofos em seu tempo, né? Ou seja, eram do tempo em que a igreja tinha uma influência muito forte e que muitas questões eram explicadas aí nessa questão religiosa. Falavam assim, tipo assim, isso é assim porque Deus quer. Né? Eles falavam, não, isso é assim porque a sua forma, aí estudava o objeto, né? Analisava o objeto criticamente, né? Os elementos do objeto, tudo para dizer o porquê que aquilo era assim, de uma forma racional. Né? Então, com esse Spinoza não foi diferente. Né? Ele tentou explicar seu ponto de vista sobre a religião. Em seu tratado teológico político, colocou o problema das relações entre religião e Estado. Então, ele reconheceu no Estado o poder soberano, o direito e o dever de fazer reinar a paz interior na comunidade, bem como de organizar as ações exteriores. A ética, segundo o método geométrico, é a sua obra principal.
uma demonstração rigorosa ordenada numa impecável série de teoremas, né? Revela seu aspecto polêmico, trata-se de uma máquina de guerra contra a filosofia dominante, sobretudo contra a teoria do sujeito voluntário, pela qual o homem pretende converter-se em mestre e possuidor da natureza. A essa vontade livre, Spinoza opõe uma única necessidade: vida interna de todo o universo, todas as coisas, inclusive os homens, são modos da substância única que é Deus. A inteligência pode chegar ao saber absoluto, a essência de Deus e das coisas é totalmente inteligível. Deus é a natureza concebida como totalidade. Dessa totalidade, o entendimento humano só pode conceber dois atributos: o pensamento e a extensão, mas as coisas singulares existem. Conhecimento verdadeiro se realiza por uma dedução do tipo geométrico, né? Então, são aí maneiras que ele tenta explicar esse embate, digamos assim, entre homem e Deus, né? Homem e religião, tá? Gente, vocês vão dar uma lida nessa apostila aí em casa, tá? E qualquer dúvida, na próxima aula vocês vão tirando comigo aí, tá? Mas assim, a nossa AV2 ela vai ser basicamente essa apostila aí, tá? Eu não vou, como se diz, eu não invento moda não, vai ser o que tá aqui, tá? Agora a gente já vai para a página 8 aí da apostila, né? O Hegel, a teoria do Estado, tá? Que é também um pensamento comum. O Hegel é um filósofo cujo pensamento tem muita influência no direito, tá? Muita influência mesmo, né? O pensamento, o conceito de direito fizeram-se de repente valer e o velho edifício de iniquidade não lhe pode resistir. Desde que o sol está no firmamento, não se tinha visto um homem. Basear-se numa ideia e construir segundo ela a realidade. Trata-se, portanto, de um soberbo nascer do sol. Todos os seres pensantes celebram essa época. Reinou nesse tempo uma emoção sublime. O entusiasmo do espírito fez estremecer o mundo, como se só nesse momento se tivesse chegado a verdadeira reconciliação do divino comum. Então, isso aí são palavras dele, né? Qual que é a síntese disso que a gente acabou de ler, gente? É o racionalismo na sua essência, né? Ele fala que, tipo assim, só a partir de quando o homem, né, começou a enxergar as coisas de uma forma racional é que o sol nasceu, né? O que ele está querendo dizer? Que o racionalismo, né, as ideias do homem que fazem surgir aí o sol verdadeiramente, né? Relembra a Revolução Francesa, né? Evento notável que ocorreu quando ele tinha 19 anos. Na Alemanha acompanhou aproximadamente os acontecimentos que marcaram um ponto de ruptura da história, né? A derrocata do mundo feudal. O mundo feudal era um mundo completamente ligado à igreja, né? As ideias da igreja eram extremamente dominantes, né? Então, ele celebra aí o fortalecimento da razão, né? Que é o iluminismo, né? Que fala, tipo assim, nós estamos iluminados agora pelas ideias racionais, né? Em síntese é isso, tá? Então, o fortalecimento da ordem burguesa, né? É esta contradição dialética cuja resolução Hegel aponta como sendo a tarefa da razão, né? Ele é alemão, continuará vivendo essa contradição na medida em que a Alemanha se acha, de certa forma, ainda mergulhada na ordem feudal. Então, na Europa, os acontecimentos, essa ruptura com o feudal, ela se deu primeiro na França, né? Foi a Revolução Francesa. Então, ela não ocorreu de forma homogênea, né? Simultânea.
Mas, lógico, né, que eles já se comunicavam, e os filósofos da época, e pessoas da Alemanha, estudiosos da Alemanha, estavam acompanhando os acontecimentos ocorridos na França. E, obviamente, eles fizeram aí a sua análise destes acontecimentos, né? Então, é a ruptura mesmo, né? Dessa questão aí do feudal agora com essa nova ordem burguesa, né? Que é liberdade, com os ideais lá da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, né? Essas questões aí que serão tratadas, né? Que é liberdade, igualdade, fraternidade, né? Essas questões da ordem francesa, colocar o homem como centro das coisas, né? E não mais Deus como centro de tudo, né? O homem passa a ser o centro das questões, a racionalidade passa a ser o centro das questões, né? Tudo passa a ser analisado de forma crítica, né? Estudado de forma fundamentada, né? Então, para compreender a realidade em constante processo, Hegel abandona a lógica tradicional aristotélica, né, que considera inadequada para a explicação do movimento, né? Estabelece os princípios de uma nova lógica, né? A dialética, todas as coisas e ideias morrem, né? O movimento da dialética se faz em 3 etapas: tese, antítese e síntese, né? Eu já expliquei isso, né, gente? Tipo assim, tudo vai ser analisado sob o crivo do contraditório para criar. E tudo é movimento, né? Quer dizer, hoje pode estar ali prevalecendo uma tese, mas nada impede que futuramente aquilo ali seja contestado e surja uma nova visão daquele mesmo fato com ideias novas, né? É isso que ele está falando. Tudo está sempre em movimento, tá? Muito interessante, né? Para ele foi uma pessoa, né, um filósofo que aprofundou muito no estudo do Estado, né? Então, o Estado, segundo Hegel, é uma das mais altas sínteses do espírito objetivo, né? As teorias sobre o Estado foram desenvolvidas por Hegel na obra Filosofia do Direito, onde critica a tradição naturalista típica dos filósofos contratualistas. Contrário das teorias contratualistas, a concepção hegeliana nega a anterioridade dos indivíduos, pois é o Estado que fundamenta a sociedade. Não é o indivíduo que escolhe o Estado, mas sim é por ele constituído, né? Ou seja, não existe o homem em estado de natureza, pois o homem é sempre um indivíduo social, né? O Estado sintetiza numa realidade coletiva a totalidade dos interesses contraditórios entre indivíduos, assim como a família é a síntese dos interesses contraditórios entre seus membros e a sociedade civil, a síntese que supera as divergências entre as diversas famílias. O Estado representa a unidade final, a síntese mais perfeita que supera a contradição entre o privado e o público, né? No movimento dialético, as esferas da família e da sociedade civil não devem ser entendidos como formas anteriores ou exteriores ao Estado, pois, na verdade, só existem e se desenvolvem no Estado. Então, ele analisa aí essas formações do homem, né, enquanto ser social. Aí ele faz a análise da família, desse grupo social, e do Estado, né? E fala que tudo gira em torno do Estado, né? E que o homem é
só pode ser entendido como um ser social, né? Hoje a gente está vindo aí como que a gente é um ser social, né? Como que a gente sente falta de estar em sociedade, e a pandemia está fazendo a gente passar por isso, né? Porque são coisas, às vezes, que são imperceptíveis, e quando a gente sente falta aí eu me lembro, né, no mês de março do ano passado, de 2020, quando estávamos no auge aí, que foi a época que na minha visão, esse isolamento social, pelo menos aqui em Unai, foi a época que mais funcionou, né? Aí eu saía na rua, às vezes, para correr, né? E não via ninguém na rua. Era assustador, né? Tipo assim, ficava pensando, nossa, será que eu nunca mais vou ver gente na rua? Não, tudo fechado e tal. É uma situação bem aí, a gente se vê a necessidade de estar em sociedade, né? Como que isso influencia na nossa saúde mental, né? E assim, o que ele está querendo dizer, em síntese, é a importância do Estado aí para nós enquanto seres humanos, né? Aí ele vai fazer essa análise sobre várias perspectivas, tá, gente? Agora a gente vai... Depois, gente, igual eu tô falando, dê uma lida aí na apostila, tá? Em casa, com calma. Isso aí vai ser o dever de casa de vocês. Deem uma lida, aprofundem, né? A partir da leitura, aí vocês podem desenvolver aí novas leituras, né? Que é assim que funciona. No direito, sobretudo, né? A gente vai lendo, aí você vê ali, vai mantendo interesse e vai abrindo novas portas, aí vocês vão lendo, para vocês entenderem melhor. Agora a gente já vai passar aí para a filosofia contemporânea, para Karl Marx, né? Karl Marx, eu acho que dispensa a apresentação, né? É um filósofo alemão de família judia, né? Convertido ao protestantismo, né? Sua obra teve um grande impacto em sua época e na formação do pensamento social e político contemporâneo, né? Ele é autor aí do Manifesto do Partido Comunista, né? Foi um dos fundadores aí do Partido Comunista. Ele encara, né? Ele nada mais, nada menos do que o capitalismo, né? Vocês imaginam, né? Uma pessoa que vai contra o capitalismo, né? No auge do capitalismo, ele vai contra o capitalismo, né? Então é uma pessoa assim, muito contestada, né? Evidentemente, muito criticado, vão bater forte em cima dele, né? Porque ele vai estar defendendo aí o proletariado, né? Então, estudou Direito nas universidades de Bonn e de Berlim, doutorando pela Universidade de Iena, com uma tese sobre a filosofia da natureza de Democrático e de Epicuro. Ligou-se aos jovens hegelianos de esquerda, escrevendo em jornais socialistas. Depois de um intenso período de militância política, marcado pela fundação da Liga dos Comunistas e pela redação com Engels do Manifesto do Partido Comunista, exilou-se na Inglaterra, onde viveu até sua morte, desenvolvendo suas pesquisas e escrevendo grande parte de sua obra na biblioteca do Museu Britânico em Londres. Sua obra não se restringe ao campo da filosofia apenas, mas abrange ainda, sobretudo, os campos da história, da ciência política e da economia. O pensamento de Marx desenvolveu-se a partir do contato com a obra dos economistas ingleses como
Adam Smith e David Ricardo, e da ruptura com o pensamento hegeliano e com a tradição idealista da filosofia alemã, né? Então que surge o materialismo histórico, segundo o qual as relações sociais são determinadas pela satisfação das necessidades da vida humana, não sendo apenas uma forma, dentre outros, da atividade. Então, assim, a obra de Marx em síntese, né, vai defender aí o proletariado, gente, né? Ele vai fazer uma defesa do proletariado, ele vai fazer uma crítica dura ao sistema capitalista, né? Que ele vai falar que é um sistema que explora o proletariado, né? Ou seja, que com fins baseados unicamente em lucros exorbitantes, né, ele vai explorar aí a mão de obra proletária. Então ele fala que o proletário, né, que é o trabalhador, né, urbano aí, que deve ter o poder, né, e que os frutos, né, deste trabalho devem ser igualmente divididos entre o dono do capital e o proletariado, porque ele vai falar que, em síntese, quem é dono do capital nada mais é do que o proletário, né? Ele vai falar, se a síntese do pensamento dele, né? Se a classe operária tudo produz, a classe operária a tudo pertence, né? Ele vai dizer basicamente isso. Se são eles os responsáveis pela produção, a eles pertence, né? Ele não vai considerar aí o dono do capital, tá? Então é nesse sentido aí. Então, gente, vamos terminar por aqui a aula hoje, tá? Fizemos aí 1h30 de aula, tá? E na próxima aula a gente vai dar continuidade à apostila aí, tá? Vai ficar para vocês lerem, tá? A apostila em casa, para na próxima aula trazerem eventuais dúvidas, tá bom? Então, boa semana para vocês, fiquem com Deus, beijo, abraço para todos, tá?